pouquinho do Amanda, quer dizer, do Circo Digital, a gente vai ver um vídeo, né, ou melhor, esse vídeo aqui não vai ser um react nem nada, porque o tema de hoje é outro. E o que se trata? Basicamente, para quem não sabe, Amanda the Adventure, a gente teve aqui o negócio da Magmal Games, né, que é o dos criadores da série Amanda the Adventure, e aqui diz: Oi, Afandas, né, que é o Afandas, né, que é o, como é chamado os fãs do Amanda the Adventure. Magmal Games, aqui, criadores da série Amanda the Adventure, estamos aqui para responder suas perguntas sobre os jogos da Amanda. Prontos para as perguntas? Com certeza. Obrigado a todos pelas perguntas. Foi muito divertido relembrar a série com todos vocês. Vamos continuar respondendo algumas feitas durante a MA, né, que é onde teve aí uma transmissão e tal. Desculpa. Mas o resto pode ficar sem resposta, ou seja, né, algumas ficaram sem respostas, mas outras foram respondidas. Precisamos voltar ao trabalho no nosso projeto atual, ou seja, porque eles estão trabalhando em outros jogos. Se vocês querem mais informações sobre o desenvolvimento dos jogos, fiquem ligados na nossa transmissão ao vivo que teve aí, né, em março, com base nesta publicação, né, e tal, né, você trabalha e tudo. Basicamente, depois de uns meses após o lançamento do terceiro jogo, os desenvolvedores fizeram aqui um negócio de perguntas, ou seja, que eles, né, queriam fazer aqui tal para poder responder basicamente os criadores, né, ou melhor, que a gente vai fazer aqui o negócio do Amanda the Adventure, porque, por exemplo, vai ter o quarto jogo, tipo, vai ter spin-offs, e bom, essa dúvida ficou a partir do vídeo do Terrorizando, falando sobre que um quarto jogo seria bem-vindo, já que o terceiro jogo em si deixou várias perguntas. E bom, eu cheguei a ver algumas, decidi pegar algumas aqui para vocês, para a gente poder ver aqui a respeito. E bom, eu vou pegar basicamente as perguntas que a Magmal já respondeu. Algumas que eles repetem a mesma resposta não serão respondidas. Ou seja, bom, dito isso, vamos lá, né? Os rumores sobre os spin-offs estão confirmados? E o que responderam? A Magmal Games não está trabalhando em mais jogos da Amanda. A DirectXP possui os direitos da série. E a posição oficial deles é: Amanda the Adventure foi planejado para ser uma trilogia. Então, estamos atualmente trabalhando em outros jogos. Mas fiquem de olho nos próximos posts se você quiser jogar Amanda the Adventure em um sistema diferente. Pois é, gente. Para quem esperava um quarto jogo, eu recomendo vocês marcarem o Terrorizando porque é para avisar que não vai ter quarto jogo nem nada, infelizmente. E essa foi uma resposta de alguns, dizendo: é decepcionante ouvir isso. Eu acredito que a série é incrível, mas realmente senti que houve mais momentos de construção de mundo e perguntas interessantes criadas em Amanda the Adventure 3 do que finais soltos, sendo resolvidos. A terceira parte do jogo realmente parece uma introdução para uma saga maior, mas por si só parece inconclusiva, como um ato final. Espero que eles mudem de ideia e deem a todos vocês a oportunidade de criar mais dentro dessa série. No entanto, eu entendo que a equipe passou mais de 3 anos fazendo esses jogos e pode querer um ritmo diferente dessa vez. Haha. Isso é tão decepcionante, espero que essa postura mude algum dia. Pois é, gente. Por um lado, eu vou até compreender, eu acho que a Magmal compreende muito, acho que eles estão assim, bem próximos da comunidade. E sim, quem tem assim os direitos do Amanda the Adventure é a própria DirectXP. Então, eu espero algum dia que os direitos... É porque, infelizmente é aquela coisa, né? Que quando o negócio é feito por uma distribuidora, a distribuidora fica com tudo. No caso do Chaves, por exemplo, toda a propriedade, assim, no caso das fitas, do audiovisual e tudo, é da Televisa, do seriado clássico, lembrando, não das novas produções que estão vindo agora. Mas a propriedade intelectual que inclui os textos originais, os personagens, o que a série significa e outras coisas, é do Grupo Chespirito. Então, por isso que lá em 2020 teve aquele pau, e aí com isso as séries foram tiradas do ar por causa disso. E só em 2024 que o negócio
andou pelo menos, e aí as séries voltaram com tudo. Agora parece que o problema tá nas séries animadas, que foram feitas pela Televisa. Espero que as coisas fiquem melhores daqui pra frente. Enfim, e eu tô gravando isso sem ter comido, que eu nem almocei ainda, tá, gente? Só pra avisar. Mas, como é um vídeo que eu não pretendo deixá-lo tão longo, é mais pra falar a respeito do que pode ter no futuro do Amanda the Adventure, dependendo da visão da Dread XP. Então, vamos lá. E bom, e também porque, inclusive, o Terrorizando fez esse vídeo, que é o Amanda the Adventure 4 terá Uli como vilão principal. Ou seja, porque pensou que teríamos assim um Amanda the Adventure 4, mas em resposta dos próprios desenvolvedores, não teremos um Amanda the Adventure 4. Então, esse vídeo aqui é mais como resposta, já que quando a Meg Mal postou aqui o negócio aqui, foi um negócio para vídeo. Então, eu recomendo que vocês marquem o Terrorizando para avisar. Quem sabe ele vê esse vídeo aqui. Então, esperamos que sim. Bom, vamos lá. Então, é uma pena, que é uma decepção. Porque, de fato, o terceiro jogo, assim, ele trouxe algo que poderia expandir mais. Tipo o FNAF, Pop Playtime. Mas, infelizmente, é aquela coisa. Mas também não é culpa da Meg Mal também. Eu acho que algumas decisões também foram aí direto da própria Dread XP e tal. E bom, para não ficar tão longo, vamos continuando o vídeo. O que o Uli fez para quebrar a confiança da Amanda, como dito em Amanda the Adventure 2? Bom, vamos lá. A resposta aqui. Amanda e Uli podem ser melhores amigos como está escrito, mas inretentemente, né, que eu não sei porque palavra nova isso. A luta psicológica de Amanda por sua identidade fará com que ela desconfie de Uli. Ou seja, isso é o que acabou acontecendo no terceiro jogo. E bom, a gente tem aqui, ó, uma questão aqui. Eu vou até poupar porque é um pouquinho mais longo. Mas em resposta, a pergunta foi: não tenho nenhuma pergunta específica sobre a lore a fazer, já que nossos incríveis comentaristas já fizeram. Mas se você tiver tempo, eu acho que tem uma pergunta sobre a escrita para você. Você planejou todos os arcos e conclusões importantes dos personagens antes do lançamento do primeiro jogo da Amanda? Ou isso foi algo que mudou ao longo do caminho? E aqui é a resposta. Obrigado pelas palavras gentis, que é até tudo isso aqui. Quem quiser até ler, pausar, fiquem à vontade, tá? Porque aí eu vou poupando vocês. Enfim, como muitas histórias, ela realmente evoluiu enquanto a contávamos, embora tenhamos criado algumas verdades centrais para nos apegar enquanto os detalhes foram sendo trazidos à tona. Ou seja, eu acho que, por sinal, pelo fato do Amanda the Adventure ser uma trilogia, então desde 2022, quando o primeiro jogo estava em desenvolvimento, então aí a Meg Mal já estava tipo... Já deve ter tido feito aí a história dos 3 jogos, mas ela foi mudando ao longo do desenvolvimento. Enfim, que tipo de engenheiro é o Marcos? Marcos era um engenheiro de baixo nível, falado pelo próprio James, né? Que é o... Eu considero ele como criador, já que... Eu não sei quem que é o criador do Amanda the Adventure, mas eu considero ele, já que... Enfim, é meio difícil de falar aqui. Quantos anos tinha o Marcos na fita? Bom, aí a Meg falou: Marcos estava na casa dos 30 durante sua entrevista. E obrigado. Sou muito fã aqui, né, que tá falando. Bom, aqui temos aqui o negócio do... propaganda, enfim. Eu tenho algumas perguntas, espero que não sejam demais. O que aconteceu com Riley e Rebecca depois do fim do terceiro jogo? Uli e The Shiphead estão realmente mortos? Ou pelo menos um deles ainda está vivo? Se sim, quem? Nós fãs podemos esperar mais da franquia? O suposto spin-off... Bom, essa pergunta já foi respondida, então se falar a mesma coisa... Bom, o que exatamente aconteceu com Harmony e seus funcionários notáveis? O diretor, o cirurgião, Larry Smith, outros assim os nomes. Eles enfrentaram justiça por seus crimes? Eles ainda estão vivos? Se sim, conseguiram escapar de tudo? O público dentro do universo alguma vez descobriu a verdadeira natureza de Harmony? Rebecca sabe que a anomalia Colton matou seu pai, Sam? Qual é a idade de Rebecca, Marcos e Rebecca no final do terceiro jogo?
ou melhor, Riley, né, como é que é dito. Sobre seu primeiro ponto, com a cena final, esperávamos transmitir que Riley e Rebecca conseguiram deixar a instalação de Harmony como seriam o restante de suas vidas, só pode ser imaginado com base nas experiências que viveram nos jogos. Mas otimisticamente, enquanto Rebecca tem muito a resolver, ela está livre e encontrou pelo menos um amigo para apoiá-la. Ou seja, eu acho que no caso daquele chiphead que estava nas instalações da Harmony, eu acho que a anomalia Compton deve já ter resolvido e muito com aquele bichão lá, então, porque para ver aquela anomalia lá totalmente acabada, então, enfim, parece que o Uli apostou todas as fichas, mas o que isso significa para Chiphead? Bom, eu não faço ideia, mas o próprio Uli parece que, né, foi de Vasco, enfim. Sim, ela sabe do destino do pai, mas a memória é nebulosa. A criação da anomalia foi um evento traumático e o cérebro tende a tentar se proteger quando algo grande assim acontece. Ou seja, aconteceu por acaso. Porque o Chiphead, no caso, foi assim um... Nossa. O Chiphead foi criado pela própria Harmony e tudo, enquanto a anomalia foi por acidente. E bom, temos aqui tal, mas eu acho que isso daqui, né, já faz parte de tudo. Vamos ver. Será que o Uli e o Marcos morreram? Ah, tá, não, essa aqui foi a mesma resposta, tá? Então, oi, deixa eu ver. Ah, tá, esse aqui é outro. Oi, muito obrigado por esse jogo maravilhoso e por responder as nossas perguntas. Aqui está a minha. Como o Uli / Marcos se sentiu em relação a Amanda? Quero dizer, foi o colapso dele, resultado de não conseguir fazer o trabalho dele. Ou ele realmente tinha algum tipo de afeto por ela? Cara, eu tô vendo muita coisa do chip Amanda e Uli também. Só é engraçado ver uma garota humana com uma ovelha macho. É meio estranho isso, mas... Enfim, hoje em dia a gente tá tendo muita coisa, mas... Enfim. Bom... Deixa eu ver. Quero dizer, o colapso, ou né? Mesmo que fosse de uma maneira obsessiva e tóxica, que é por isso que ele não queria que ela fosse embora. Não tenho certeza se me expliquei bem. De qualquer forma, obrigado. Aí, ok. Aqui é a resposta. Uri foi encarregado de manter a Amanda sob controle. Então ela era sua pupila. Mas também a sua única chance de ter um relacionamento significativo nas fitas, ou seja, era relação de amizade. Mas, enfim, eu amo esse jogo, eu tenho alguns. Por que Amanda... Algumas perguntas, né? Por que a Amanda, aqui né, / Rebecca, teme o Homem da Carne? Por que isso nunca é mencionado novamente no terceiro jogo? Se a Amanda é separada da anomalia Colton, como a cena Você Não Vai Ajudar o Gatinho Solitário no primeiro jogo aconteceu? E bom... Eu também não sei também, e aí tá a resposta. Meatman é uma representação mental dos médicos que colocaram a Rebecca em Stacy em primeiro lugar. O mundo da Amanda meio que se flexiona e se baseia no estado mental dela. Infelizmente, ele não apareceu na história do 3 por causa das restrições de tempo, mas definitivamente era uma linha de enredo que queríamos explorar mais. Agora está explicado. A anomalia poderia ser interpretada como uma manifestação física do trauma da Rebecca. Há elementos que estão bem conectados, mas as ações dele são próprias. E bom, então no caso do Homem da Carne, que ele não aparece no terceiro jogo, tá aí uma explicação muito óbvia. Já que até mesmo, acho que até do próprio Uli também, eles né, queriam explorar muito também. Só que o prazo era curto, o negócio era muito limitado, e aí é por isso que a gente teve um trabalho totalmente nas pressas e uma história muito rápida. Mesmo que seja um bom desfecho, mas algumas coisas ficaram soltas, então faz até que sentido também sobre isso. Bom, aqui a gente tem aqui, ó, o Uli percebeu que estava causando dor à Amanda, tá?
A versão original do jogo da Game Jam é canônica? Olha a pergunta! E a resposta tá aqui. Que a gente tinha feito um vídeo falando sobre se aquela versão do piloto lá de 2022 era canônica. Agora a Megli Mal já resolveu aqui. Não, não é. Fizemos o episódio piloto sem um plano real para uma narrativa contínua. Então deve ser tratado como separado da série principal. Ou seja, aquele jogo do episódio piloto é não canônica. Então já tá aí, ó, explicada. Bom, aqui já tá o... aquela pergunta muito interessante. E segundo de todas as fitas do jogo, qual é a sua favorita e por quê? Unanimemente aquele do concerto, do Amanda Adventure 2. Porque o corpo do... não, essa não foi respondida, tudo bem. Aqui, ó, temos aqui uma pergunta grande. Deixa eu ver, essa aqui também é uma outra também. Esse daqui, deixa eu ver aqui uma que seja interessante. Eu ainda não sei... tá. Deixa eu ver. ó, essa aqui. Qual foi a mensagem geral em mente com os 3 jogos? Por que o... a pergunta número 1. A pergunta número 2. Por que o Marcos e as crianças sequestradas por Harmony apodreceram mais rápidos do que a Rebecca? O que inspirou a história da Amanda The Adventure? A pergunta número 1 respondida. Devemos ter cuidado com a frequência com que permitimos que a mídia seja a mentora de nossas crianças e quem se beneficia com as lições que ela ensina. Eu senti também mesmo que o Amanda The Adventure traz uma crítica sobre essas indústrias grandes que gostam de explorar aí as coisas. Interessante essa crítica. Algumas pessoas têm uma luz brilhante dentro delas. A Rebecca é uma dessas pessoas. No caso aqui, né? E tal. 3, né? O que inspirou a história da Amanda The Adventure tá aqui. Muitas coisas diferentes. Mas na época do primeiro jogo, eu tinha acabado de ler o livro de Jeanette McCord. Estou feliz que minha mãe morreu. Caramba, nossa, que título pesado. E foi verdadeiramente devastador. Nossa, pelo fato do título ser isso, é bem devastador mesmo. Quando eu era criança, lembro de assistir e adorar iCarly. E pensar que tudo isso só foi possível por conta da exploração de pessoas vulneráveis, especialmente, ironicamente, crianças atores, ou conhecido aqui no Brasil como mirins, atores mirins, me fez questionar quanto da mídia que consumimos quando éramos crianças foi viabilizada dessa forma. É uma leitura incrível, por sinal, vai estragar seu dia, mas eu tenho muito respeito pela Jeanette, pela coragem de contar sua história. É verdade, né? A iCarly também, principalmente daquele Dan lá, que é o criador, diretor e tudo, o cara era bem polêmico mesmo. Por mais que Harry Danger tem algumas séries que eram boas, que fez parte da infância de muitos, mas o criador era um dos mais polêmicos. Então, eu não vou citar aqui quais são assim, mas tem um documentário que expõe tudo dele, né? Que tá na HBO Max, lançado em 2024. Enfim, nossa, canseira. Deixa eu ver. A outra pergunta. Considerando que sabemos que a memória da Rebecca foi alterada para melhor desempenhar seu papel, quando Amanda começou a perceber quão antinaturais eram suas circunstâncias, como podemos ver ela estar muito presente e levar a criança para longe naquela fita, mas parece que ela nem processa o que está fazendo naquele momento. Então, quando e como Amanda começou a desenvolver uma consciência da sua situação? Além disso, que raios é Great Chan? Já me sinto mal por ter matado ela. Então espero que ela não tivesse uma alma de verdade ou algo assim. O desmoronamento da Amanda foi gradual. Difícil de identificar exatamente quando ela se tornou consciente. E o que aconteceu com o Willy depois que ele saiu da missão? Qual deles? O que ele fica emocionado ou vai embora? Aquele que vai embora com um monte de lã que ficou na fita. E sem resposta, uma pena. Esse aqui não tem tanta... Quem quiser ler também, né, eu tô passando aqui, mas vocês podem ir pausando também enquanto eu vou lendo, tá? Passando devagarzinho. Pior, o Yuri... tá. Deixa eu ver, temos aqui... Lembrando que, né... uma resposta se a Ryan era menino ou menina, né? Aqui, sim, a Ryan é não binário, ou seja, cada um também pode interpretar
de uma maneira. Por isso que alguns falam Riley, não falam a Riley ou O'Reilly. Então faz até que um total sentido. Então aqui, ó, não posso comentar sobre Marcos especificamente, mas como alguém com TDAH, tenho certeza de que algumas dessas características podem ter aparecido na minha performance como Woody, né, do próprio James. Caramba, enfim. Eu confesso que eu também tenho um pouquinho, não, assim, um pouquinho de TDAH também. Às vezes eu deixo algumas coisas saindo despercebidas, tá? Então, em algumas das histórias que vocês veem aí, algum furo ou alguma coisa assim, é por conta disso. Mas enfim, bom. Caramba, nossa, mas é bem grande. Quem quiser dar uma lida também, fique à vontade, porque eu vou passando bem devagarzinho. Aí vocês só vão pausando e vão lendo com calma, tá? Deixa eu, né, passando. É uma pergunta bem grande. A resposta da DirectXP também é bem grande. Então, vocês podem ir lendo aqui quem quiser. Mas eu acho que uma da principal agora, deixa eu ver. Ah, tá. Eu tenho... essa aqui eu vou deixar como a última aqui para... Vamos ver. Vamos ver aqui como a última, porque como o vídeo está muito grande também. Então vamos lá. Eu tenho algumas. Primeiro de tudo, qual era a do Carneiro? E por que ele não apareceu no terceiro jogo? E se foi sugerido que ele seria um personagem tão importante? Em segundo lugar, a Rebecca conhecia... Ah, que é o Homem da Carne, né? No caso, sim. O Marcos, antes de toda a questão da Harmony, ou eles foram apresentados fora das gravações. E por último, mas não menos importante, nós algum dia veremos as artes conceituais da Amanda e do Woody, se os designs deles eram diferentes? E obrigado por organizar isso. O Homem da Carne foi apresentado como uma representação dos médicos que colocaram a Rebecca em... Ah, tá, é a mesma coisa. Não há evidências de que Rebecca tenha encontrado Marcos. Amanda e Woody do episódio piloto são a arte conceitual. Foi um game jam, então na primeira sexta-feira à noite a ideia foi decidida e na noite de sábado eu já tinha modelado, texturizado e irrigado eles. Então não houve interação. Fiz tão rápido que esqueci de dar orelhas ao Woody. Então faz sentido. Deixa eu ver aqui alguma que seria interessante. Mas eu acho que assim, né? Uma pergunta que... Qualquer pergunta que se o Amanda Adventure fosse ligado aos... Aquele negócio dos outros jogos da DirectXP, é a própria DirectXP que teria que responder. Então, já tá aqui. Deixa eu ver aqui. Mas uma questão em resposta é aqui, ó. Não é essa aqui não. Pera, eu já vou encontrar pra vocês e já volto. Antes de continuar, ó, uma pergunta interessante. Vai ter um filme da Amanda The Adventure, talvez? É a resposta. A DirectXP possui os direitos da série, então qualquer filme sendo feito depende deles. Aí, ó. Oi, Meg e Mal. Se possível, onde posso apresentar a minha ideia de série de TV? Amanda The Adventure para a DirectXP? Estive desenvolvendo isso por cerca de 5 meses e tem sido uma experiência muito divertida. Adoro os jogos e a história que vocês construíram nessa trilogia. Obrigado. Interessante. O que será que... deixa eu ver aqui, né, dele aqui. Não tem nada, muita coisa a respeito. Depois eu dou com calma, se for possível. Deixa eu ver se eu encontro. Não. Pera aí, rapidinho. Bom, gente, eu não consegui encontrar muita coisa a respeito, mas assim... Mas uma pergunta também que era envolvida sobre aqui... eu tô entrando aqui no negócio do Amanda Adventure, mas aí depois eu vou falar pra vocês. Bom, basicamente uma pergunta que eu tava vendo também alguma coisa assim tal, era a respeito do jogo do desenvolvimento, mas sim, o Woody era para ter tido mais arcos, e assim como o Homem da Carne. Só que o porém é que como o prazo do terceiro jogo era muito mais curto, então o terceiro jogo foi tudo feito nas pressas. Ou seja, no caso, ele encerrou com bastante buracos. E aí, assim, por isso, a Dret, o maior Meg Mal, queria focar mais na própria Amanda do que no Woody e nos outros personagens, infelizmente. Mas, enfim, né? E eu senti mesmo que, por mais que, assim, o terceiro jogo, ele é um ótimo encerramento. Em questão de jogabilidade, ele também é muito bom.
Só que em questão, como eu posso dizer, em questão de jogabilidade, assim, ou melhor, de história, eu achei que foi muito apressado. Porque algumas coisas ficaram soltas. Tem alguma, assim, a gente teve alguma coisa para algo maior, mas no final não tivemos nada. Assim, a gente teve algumas questões respondidas e tudo mais, só que algumas ficaram em mente. Então, e como a gente não vai ter nenhum jogo novo, então é uma pena, infelizmente. Mas quem quiser, por exemplo, jogar o Amanda The Adventure aqui, pera aí, ele já está disponível nos consoles já. Vocês podem jogar no Nintendo Switch, quanto o primeiro e o segundo, Xbox One, Xbox Series X e S e PlayStation 4 e PlayStation 5. Quem quiser jogar os 3 jogos estão tudo disponíveis. E bom, pra mim, eu acho que uma conclusão final, o primeiro e o segundo jogo são bons. Agora o terceiro jogo ele também é legal, só que ele não fica, ele acaba não sendo a mesma coisa que o segundo e o primeiro e o segundo. E o segundo jogo eu demorei muito para dar uma acostumada e eu me acostumei. É um dos jogos muito bons pra mim. Assim como o primeiro, porque o primeiro jogo se tornou nostálgico, ou seja, muito bacana aquela época lá, muito bom. Ai, que saudade. Enfim, gente. E bom, dito isso, eu vou deixar que quem quiser ver com calma, se vocês usam Chrome ou alguma coisa assim, porque aqui é traduzido aqui a partir do Google Chrome. Então, quem quiser ver de uma forma traduzida tudo, eu vou deixar o link daqui na descrição, caso vocês quiserem ler umas perguntas e tudo. E bom, é isso, né? Então, muito obrigado a todos que assistiram. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E sexta-feira agora teremos o episódio 3.3 de Johannesburg Shorts. Então é isso. Até logo. Tchau.